Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Vamos começar o nosso culto. Mais um culto abençoado ao Senhor. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Eu sei que Deus tem algo poderoso para nós nessa noite. Amém? Salmo de número 112, por favor. Quero começar lendo esse salmo. É um salmo que eu gosto muito. É um salmo muito profético. E nós estamos vindo de um final de semana extremamente poderoso, onde nós tivemos o nosso encontro com os nossos jovens, pré-adolescentes, adolescentes. E foi com certeza um marco na nossa igreja e na vida desses jovens. O primeiro de muitos, em nome de Jesus. Amém? Salmo de número 112 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem, ou a casa, ou a família, você que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, e na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça, justiça de Deus, permanece para sempre. Amém? Amém? Então diga assim: a minha descendência será poderosa na terra. De novo, com fé, a minha descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na minha casa há prosperidade e riqueza, e a justiça de Deus permanece para sempre. Amém? Pai, nós queremos te louvar. Nesse domingo nós estamos para te prestar um culto, entregar um culto, oferecer um culto ao Senhor. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Cremos nessa palavra que bem-aventurado é o homem, é a mulher, é a família que teme ao Senhor. Pai, eu sei que aqui tem corações que temem ao Senhor, que se alegram nos seus mandamentos, que se esforçam para viver os seus mandamentos, que querem obedecer os seus mandamentos. Pai, nós profetizamos e declaramos essa palavra sobre essa igreja, que a nossa descendência, que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos serão poderosos nessa terra, Senhor. Que será abençoada essa geração, e é uma geração de justos, é uma geração de um povo que teme ao Senhor, que ama o Senhor. E declaramos, profetizamos, ó Pai, que na casa do teu povo há prosperidade em tudo, Senhor. Há prosperidade em tudo, não só em dinheiro, mas há prosperidade em alegria, em paz, em esperança, em harmonia, em fome e sede da tua presença, Senhor. Declaramos, ó Pai, que a justiça do Senhor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, que a justiça do Senhor está sobre o Brasil, está sobre essa nação. Pai, declaramos esse tempo, Pai, de culto ao Senhor. Que o Senhor receba a adoração que sairá dos nossos lábios. Oferecemos, consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar nosso Deus. Sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Vamos levantar as
nossas mãos e declarar: amém, Senhor? Face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Declaramos amém, Jesus. Amém. Jesus, cremos no poder da Tua palavra, assim como o pastor Murilo abriu esse culto falando da bênção, da prosperidade sobre a nossa casa, a nossa família. Hoje o dia todo essa canção me vinha ao coração, por tudo que nós vivemos esse final de semana, a declaração sobre cada família, que de geração em geração os nossos filhos serão abençoados, e os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele acompanha e Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e que o temem. Aqueles que amam o Senhor, levante suas mãos aí no seu lugar. Escute, até 1000 gerações suas serão abençoadas. Até 1000 gerações abaixo de você serão abençoadas. E é isso que nós vamos declarar através dessa canção. Levante suas mãos. Vamos declarar: Santo, Santo, Santo. Que a graça, Senhor, que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos. A sua descendência, sua família, seus filhos e os filhos de seus filhos, e a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos, e a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos, que a presença vá à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no teu choro e alegria. Ele é por você,
Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você, Ele é por você. Toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente e atrás e ao seu lado e ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você de manhã e de noite, na entrada, na saída, no teu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Aleluia, 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 glórias ao teu nome, Jesus. Exaltado Jesus, adorado Jesus, bondoso Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei.
igreja, fala isso. Te exaltamos, Adore a Ele. te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos.
Receba, Jesus. Receba, Jesus. Receba a adoração da sua noiva, Jesus. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Senhor. Erga sua voz. Declare que você exalta Ele, que você adora Ele, que Ele é tudo para você, que não importa as circunstâncias, não importa nada à sua volta. Você só quer adorá-lo, 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 adorá-lo com toda a paixão do seu coração. Nós te exaltamos, Jesus. Oh, te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos.
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu é a glória, Jesus. Tu é a glória, Jesus. Tu é a glória, Jesus. A palavra do Senhor diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo foi criado nele, por causa dele, é para ele. Nós declaramos: a nossa vida é dele, a nossa casa é dele, o nosso coração é dele, o nosso pensamento é dele, corpo, alma e espírito são dele. Tudo que fizermos é para ele, porque tudo vem dele, tudo nós devolvemos a ele. Senhor Jesus, é tudo para ti, Jesus. Entregamos tudo na tua presença, na tua casa. Entregamos tudo diante do Senhor. Entregamos, Jesus, nossas vidas, Pai, na tua presença. Toma conta de tudo, Jesus. Entregamos o controle de tudo nas tuas mãos. Entregamos dízimos e ofertas também para a sua casa. É tudo para ti, Jesus. Toma conta de tudo, Pai, porque é tudo seu, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Venha declarando ao Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de Diga assim: Deus, tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. E tudo volta para ti. Amém. Uau, que tempo mais precioso, mais gostoso. Presença gostosa, mas eu preciso continuar e eu quero, na verdade, antes de dividir as salas das crianças e de tudo mais, queridos, eu não poderia deixar de falar para vocês um pouquinho daquilo que nós vivemos esse final de semana. Deus tem nos dado uma palavra já há algum tempo voltada para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. E nós iríamos fazer um encontro normal este final de ano, e Deus colocou isso no nosso coração, e nós adaptamos e fizemos algumas alterações, mudanças, trouxemos para aquilo que a gente acha importante. E nós tivemos sexta e sábado com 35 jovens entre 12 e 16 anos, ministrando, orando, adorando, ensinando. E querido, sabe, foi um tempo diferente. Porque uma coisa é você ministrar para adultos, para pessoas maduras, para pessoas com experiências de vida, e outra coisa é vocês ministrar para recém-crianças, 12, 13 anos, 14 anos. Mas foi algo tão lindo, quando eu olhava para aqueles jovens, e via eles sentindo a presença de Deus, chorando, joelhado, sentado, em pé, rindo. Eu falei, meu Deus. E sabe, e a gente tem uma
avaliação de sugestões e críticas. E hoje eu peguei para dar uma olhada rapidinha nessas avaliações. Uau, que alegria de ver, sabe, o testemunho deles falando de tudo aquilo que eles viveram esses dias e a importância que foi para esses dias. O que aconteceu aqui comigo? Nada. E a importância que foi esses dias. Então, sabe, meu coração me alegra, se alegra muito e alegra também por ver que a igreja toda estava comprometida, talvez essa seja a melhor palavra, com o êxito, com o acontecimento disso. Sabe, foram semanas de preparação, de orações, de jejum, de gente estudando, cada um na sua área, trabalhando. E na verdade eu queria honrar esse pessoal. Eu queria que o pessoal da cozinha, todo mundo que trabalhou na cozinha, de alguma forma que estava na equipe da cozinha, vem aqui rapidinho, rápido, agoniado, gente. Sobe aqui em cima. Todo mundo que trabalhou na cozinha, sobe, fica nesse cantinho aí. Todo mundo da equipe do café. A equipe do café, querida, é a equipe que veio, que doou, que fez bolo, que estava aqui ou que não estava. Mas se você é da equipe, vem cá. Fica aqui do ladinho também. Dá espaço para eles aqui, ó. Vai passando na frente. Pessoal da recepção, pessoal que veio, que trabalhou na recepção, sobe aqui. As profs das crianças, sobe aqui. As meninas que ficaram na limpeza. Limpeza de banheiro, limpeza de salão, limpeza lá do fundo. Todo mundo que participou, vem para cá. Equipe que ficou para lavar louça, queridos, era 9h30, 10 horas da noite, a equipe estava lavando louça. Vem cá também. Pessoal da mídia que trabalhou, que ajudou na transmissão, deixa um e vem aqui também. As meninas da secretaria, pensa as meninas que trabalharam pra caramba, vem cá, sobe aqui. Gente, vem pra cá, ó, tem palco pro lado de cá também, gente. Vai ficar pensa o palco, só pra cá. O pessoal que ficou dentro do salão, os ministradores, os intercessores, aqueles que cooperaram, que vieram aqui, só pra cá também. Todo mundo. E se você veio ajudar e eu não falei, por algum motivo que eu esqueci algum, queria dizer só para cá também. Querido, você vê quantas pessoas envolvidas. O que você está fazendo aí, pastor Lucas? Não, eu não vou te falar, tem uns caras que me derrubam aqui em cima, viu? Olha lá o outro aqui também, ó. Ainda bem que o senhor vai pregar, ainda eu pego o senhor, que não tem importância. Queridos, mas talvez você que está aí, você não saiba dos bastidores. E todos os frutos, as sementes que são plantadas, que eu tenho convicção que vão frutificar, que vão florescer na vida desses jovens, é porque tem uma equipe grande por trás disso, que tem trabalhado e tem feito com excelência. E eu queria muito que você desse um forte aplauso ao Senhor pela vida deles. Queridos, foram sensacionais, todos trabalharam muito, sabe, 6 horas da manhã, a equipe estava aqui, cada um no seu posto, cada um no seu papel, na sua função, e todo, o que você está fazendo aí também? Não, vou te, ó o Jura lá também, não, ó gente, não ia caber no palco, tem um povo que não quer subir, mas gente, muita gente ajudou, muita gente trabalhou, e eu queria que você estendesse a tua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque ninguém vai longe sozinho. E o Senhor tem levantado homens e mulheres
que são tementes ao Senhor, que abraçam a tua causa e têm feito tudo com excelência. E eu quero te agradecer por cada um, Pai, por cada um que deixou a sua casa no final de semana, por cada um que contribuiu, por aqueles que ajudaram financeiramente, por aqueles que vieram trabalhar, por aqueles que foram lavar os banheiros, lavar o chão, lavar as louças, recolher o lixo, fazer a comida, Pai, aqueles que fizeram, que ministraram, que oraram, que intercederam, Pai, as cozinheiras que trabalharam, Pai, incansavelmente. Obrigado, Pai, pela provisão, pelo sustento. E nós cremos e queremos declarar que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo vem de Ti e tudo volta para o Senhor, Pai. E nós queremos Te agradecer e honramos essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Obrigado, queridos. Pode sentar, amo vocês. Vocês são sensacionais. Cadê os adolescentes que fizeram de 12 a 16? Levanta a mão, bem alto. Todo mundo que fez. Vem aqui na frente, todo mundo que está aqui também. A apóstola Márcia pediu, não teve jeito. Vem cá, todo mundo, sobe aqui em cima também. Todo mundo que está aqui. Você pode dar outro aplauso, Senhor? Ó, presta atenção. Talvez você enxergue apenas jovens. Mas se você olhar um pouquinho melhor, você vai ver que aqui tem profetas, tem pastores, tem apóstolos, evangelistas, que tem gente aqui da adoração, que tem gente que vai ser professor, que tem gente que vai estar pegando esse microfone e vai estar ministrando para vocês, para os teus filhos. Eu creio, queridos, eu creio que Deus tem levantado uma geração e nós precisamos investir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, porque eles não serão, eles já são a geração do avivamento, daquelas que vão cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? Eu creio. Antes de eu dar, quem vai falar? Quem vai ser o corajoso? Agora eu quero ver, senão eu vou ter que entender. Ela tem coragem? Bom, não pode falar muito do encontro, mas foi um momento muito especial para mim. Eu reconhecer novamente quem é Jesus para mim, o que Ele fez, o sacrifício que Ele fez na cruz para mim, sabe? E a gente às vezes é tão ignorante em não reconhecer isso nas nossas ações. E Deus é tão bom para nós. E às vezes a gente não consegue reconhecer isso. E isso foi muito importante. O encontro foi muito importante. Foi revelador para mim. Amém. Amém. Aleluia. Eu li um pouquinho como que chama aquilo lá? Da avaliação da Lu. E eu achei muito incrível, porque ela falou algo. A Lu fez um encontro de adultos. E quando você faz um encontro, óbvio, quando você vai fazer um outro encontro, você já vem assim, tipo assim. E ela foi muito sincera, falou assim: pastor, eu fui muito sem expectativa, porque como eu já havia feito, né? Mas ela falou, mas me surpreendeu em muitas coisas, e eu consegui enxergar muitas coisas que mesmo eu tendo feito o encontro de adulto, eu não havia sido ministrada da forma que eu fui, e eu fiquei muito feliz de ler o testemunho dela. Vem cá, Ana, você também. Amém. Bom, o que falar do encontro dos adolescentes, né?
Para ser sincera, eu vim sem nenhuma expectativa, até pensei em não vir mais, porque eu pensei, vai ser os temas que sempre fala, sempre prega aqui na igreja, já sei, né, para que vir? Mas eu vim. Já colocar meu nome e fazer o quê? Não tinha como mudar. Mas Deus, Ele sempre nos surpreende nas coisas que a gente já sabe, nas coisas que, no cotidiano, mas muitas coisas que eu pensava que já estava curada, não estava, coisas que eu pensava que já estava resolvida e não estava, e Deus me pegou nesse encontro, firmou algumas coisas comigo, e de fato foi uma experiência maravilhosa, e que eu sei que não só eu, mas todos os encontristas fomos grandemente abençoados, recebemos muito da sua palavra, recebemos do céu. E é muita gratidão também por toda a equipe que se esforçou por nós e que venha os próximos encontros. Amém, queridos? E eu quero aproveitar isso que a Ana falou e quero parabenizar o Marcinho e a Carmen. Porque, queridos, que sirva de aprendizado para nós pais. Tem muitas coisas, a Ana falou assim, como já estava meu nome mesmo, eu falei, eu vou ter que vir. E muitas vezes, nós não ajudamos os nossos filhos com as nossas atitudes. Quando a criança é pequena, até vou poupá-los, mas a criança não quer escovar o dente. Mas o pai fala assim, você vai escovar sim, porque você sabe que é importante. Papai e mamãe, tem algumas coisas que numa faixa etária que você tem que falar assim, você vai fazer sim, porque eu sei que é importante para a sua vida. Amém? Porque muitas vezes eles não querem, mas por causa de um posicionamento, hoje nós estamos vendo um testemunho, falou, valeu a pena, foi bênção e para mim foi importante. Amém? Mais uma salva de palmas, pode sentar, Deus abençoe vocês. Agora vamos dividir as crianças. Olha lá, de testemunho para a sala infantil já. Olha que bênção. As crianças. De 1 a 7 aqui na frente. De 8 a 11 lá em cima. Eu queria chamar o apóstolo Mauri. Vem cá. Estenda sua mão, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, pelos nossos encontristas, por toda a equipe, pelo culto das crianças. Abençoamos os professores, que eles realmente tenham ali um encontro também com o Senhor, com a sua palavra. Pai, queremos abençoar a vida do apóstolo Mauri, que ele seja instrumento do Senhor, que Ele seja boca do Senhor sobre as nossas vidas, que os nossos corações, mentes, estejam, Pai, sensíveis, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoamos Ele em nome de Jesus. Amém. Márcio, se você não der uma saudação aqui, o povo vai sentir falta, então sobe aqui, rapidinho. Eu estou muito honrado e feliz, é um privilégio estar aqui, e cada vez que eu subo aqui, eu temo e tremo, porque eu sei que a responsabilidade é muito grande, mas nós temos uma palavra que acho que vai aumentar mais ainda o compromisso teu com essa igreja e com as coisas do reino. Amém, amados? Está vendo? Pedi para os adolescentes virem, olha lá, veio a minha resposta. Eu também vim, né? Oh, glória! Nós estamos felizes de estar aqui com os adolescentes, com vocês, com toda a igreja. Passamos dias incríveis, abençoados.
Vocês sabem que nós amamos muito esta igreja, cada vida, cada pessoa, e nós ficamos muito felizes de ver os nossos filhos aqui, as nossas noras, netas, são todos maravilhosos, abençoados, e a igreja também é maravilhosa e abençoada. Amém? Quero abençoar vocês em nome de Jesus, declarar que o Senhor está conosco. Amém? E abençoar o apóstolo para a palavra dele ser rema na sua vida. Feche os teus olhos, então. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Nós sentimos no nosso coração, Deus, o tanto que nós te amamos, te adoramos, te exaltamos, Pai, porque tudo vem de ti mesmo. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Nesse momento, abençoa a palavra, Deus, que o apóstolo vai falar, que seja rema, que seja uma palavra que venha do trono do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre em cada coração, em cada vida e abençoa cada família aqui. Eu declaro que o Senhor é Deus dessa igreja, dessa cidade, do nosso país, Senhor, e abençoamos todos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Estou abençoado em nome de Jesus. Amados, eu acho muito interessante e bom e agradável tudo aquilo que o Murilo falou e aconteceu. Eu tive o privilégio de participar aqui sexta e sábado deste evento com os adolescentes, e tudo que foi dito aqui realmente foi verdade absoluta. E ontem, talvez, o ápice disso daí foi o encontro com os pais, quando os pais vieram. Eu sou um observador, eu fico observando, e a minha visão vai um pouco mais além do que de vocês, porque eu sou mais velhinho, eu sou cabelo branco, e eu vi uma alegria. Eu vi naquele restaurante ali, nem sei se pode chamar de restaurante, mas naquele encontro ali de pais e famílias, e todo mundo comendo junto, havia uma alegria no ar, havia regozijo, havia paz, havia celebração, havia uma alegria que não tem preço, e foi muito bom. E toda essa liderança que o Murilo apresentou aqui, realmente é algo nobre, e não é mérito do Murilo, ou dos privilégios da igreja por si só, mas é Deus. Deus é o pastor dessa igreja, Jesus Cristo é o pastor dessa igreja, e tem conduzido em triunfo. E agora eu quero lembrar que, aos que Ele capacita, há uma cobrança maior. Eu estava refletindo que essa igreja tem tanta gente boa, tem tanta liderança, tem tanto conteúdo, maturidade, entendimento, cultura, educação, que eu até fiz uma associação com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem, escute bem, vê se o meu raciocínio, que é quase matemático, se está certo. Em psicologia até isso chama silogismo. Eu montei um silogismo. Diz assim que a Bíblia, que Deus tem infinitamente mais para nos dar do que pedimos ou pensamos. Mas se nós temos a conclusão que o Espírito Santo do Senhor, que Jesus é o pastor dessa igreja, que dirige essa igreja, então, por extrapolação, essa igreja tem infinitamente mais para oferecer, para dar, para curar, para resgatar, do que a gente imagina ou pensa. É matemático. Amém? Não estou iludindo ninguém. É matemático. Se o nosso Deus é o pastor dessa igreja, Ele tem muito mais para nos dar. Ele nos deu ferramentas, realmente. Ele nos deu chaves. Ele disse para essa igreja: tudo que você ligar aqui, eu ligo lá. O que você desligar aqui, eu desligo lá. Isso é bíblico, isso é muito bom. Ele nos deu autoridade. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Isso é uma ferramenta preciosa. Então, não obstante o resultado de ontem e antes de ontem, eu acho que nós temos a obrigação, pelo mérito e grandeza de Deus sobre as nossas vidas, de um pouco mais além. Quero lembrar que Jesus falou assim: se alguém te pedir uma túnica, dê duas. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Você deu
água, um copo d'água a esses pequeninos. E olha, nós temos um mundo aí fora preocupante. E nós estamos felizes por tudo que essa igreja tem feito. Mas pode fazer mais. E é esse o propósito desse culto, dessa minha palavra hoje. Eu queria passar um filme para vocês. É um filme curtinho, bem feito, que tem uma meta que nos interessa nessa noite. Então, eu queria que apagasse as luzes e você assistisse esse filme, a gente vai comentar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nele. Eu vou entrar! Mayday! 1254, aqui é o Rosenberry. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio! Câmbio, Rosenberry, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio! Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem.
Mas senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não. O que é isso? São só uns gatos pingados. Não. Pelo amor de Deus, você não entende. Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Jim! Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu tô chegando! Quente! Mamãe, está vindo! Por favor! Por favor! Quente!
Só tá aí, tá bom? Pode acender a luz, por favor? Fazendo um resuminho rápido. Eu acho que vocês entenderam bem, mas é bom a gente explicar. Um barco está vindo de Vancouver, com 72 pessoas, entre tripulação e passageiros. Há uma explosão, o navio explode e todos estão como náufragos. Mas antes da explosão, deu oportunidade deles mandarem um socorro, as coordenadas para a guarda costeira. Quando ele fala Mayday, Mayday, é uma linguagem internacional de socorro. E a guarda costeira recebeu o pedido de socorro, absorveu as coordenadas onde estava, e eles localizaram um navio muito bem equipado, por incrível que pareça, chama Corpus Christi. Esse navio, ele tinha 24 barcos salva-vidas, botes salva-vidas, e uma tripulação treinada para isso. E, por coincidência, eles estavam muito perto, e a guarda costeira orientou que eles fossem até lá salvar. Mas porque tinha uma festa, porque tinha um jantar, porque tinha um culto, porque estava chovendo, estava muito frio lá fora, ondas altas, o capitão do navio, ele se negou a molhar o chão dele, e só se dispôs, meio quase que na marra, 6 voluntários, precisava de 2 tripulantes, 2 marinheiros para cada barco, então só conseguiram abaixar 3 barcos. De 24 barcos, só colocaram 3. E, logicamente, pessoas morreram. Agora, eu queria chamar a atenção de 2 pedacinhos do filme que talvez seja importantes a gente digerir um pouco mais. Eu queria que você assistisse de novo aquele diálogo entre aqueles 2 marinheiros granfinos que estão ajeitando a abotoadura, uma roupa impecável, gravatinha borboleta, preparando para o culto. E você viu que o culto tinha uma mesa bem formal, bonita, com talheres bonitos, Bíblia em cada mesa. Vamos ver o diálogo desses 2 jovens, por favor. Você nunca acessa eles por este bordo. Todo projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Muito bem. Observem que enquanto os náufragos estão lá pedindo socorro, num desespero, os 2 responsáveis por isso estavam discutindo, teoricamente, se é pela proa, se é pela popa, ondas de 4 metros, e como faz, que durante 2 semanas ele já conversou com não sei quem sobre a teoria de poder salvar vidas com maior eficiência, de baixar botes salva-vidas, e, no entanto, ele estava preocupado com o jantar, e com a abotoadura deles, e com a roupa, e se negando a enfrentar as intempéries lá fora, com os náufragos lá fora. Mas eu queria também chamar a atenção de um outro pedacinho, curtinho, que parece que é o Espírito Santo falando com Macmillan, aquele marinheiro que está começando naquele dia. E olha, o texto, o diálogo, fala claramente: olha, você está no vale da decisão. Hoje é um dia importante para você. Você vai decidir se você vai ou se você não vai. Se você vai, ou se vai ficar estudando qual a maneira melhor de ir, como aqueles 2 que estavam granfinos lá estudando. Vamos conferir essa conversa, por favor. Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso.
Não há como negar. No entanto, dentro deste navio há um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Muito bem. Notem que essa igreja, ela é bonita, tem bancos confortáveis, tem ar-condicionado, tem um som que poucas igrejas têm com essa qualidade. E notem que os senhores estão muito elegantes, muito bonitos, e assim tem sido, e isto é muito bom. Mas quero lembrá-los, amados, que aí fora tem náufragos. Aí fora tem gente precisando de túnicas. Tem gente precisando que você ande 1 milha a mais com eles. Aí tem necessitados. Aquele navio chamado Corpus Christi, ele tinha o propósito de resgatar náufragos. Notem que essa igreja chama Resgate. Igreja Apostólica Ministério Resgate. E tem feito muitas coisas boas. Os senhores são provas de resgates. O que aconteceu ontem aqui, e antes de ontem com os adolescentes, resgate de valores, de nobreza, de vida. Quantas coisas boas essa igreja tem feito. Mas eu pergunto aos senhores, será que nós, como igreja, temos lançado os botes, os 24 botes salva-vidas, aí, nos náufragos que estão aí fora? Shakespeare tem uma frase interessante. Ele diz assim, que se um ladrão me rouba a bolsa, ele fica com os despojos, ele ganha alguma coisa e eu pouco perco. Mas se ele fala mal de mim, se ele levanta falso testemunho contra a minha pessoa, ele não ganha nada e me deixa em profunda miséria. Com essa frase dele, eu vejo que tem misérias que não é falta de comida, não é falta de educação, não é falta de dinheiro, é falta de outras coisas. E aí fora, aqui em Nova Mutum, tem náufragos que às vezes estão em profunda miséria. Às vezes é um abraço, às vezes é um elogio, às vezes é um cumprimento, às vezes é uma ajuda, às vezes é uma mão para levantar. Repito que essa igreja tem lançado muitos botes, mas a quem tem mais se pede mais, se cobra mais. Porque essa igreja tem valores, essa igreja tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem uma liderança maravilhosa. Eu acho que essa igreja tem mais barcos para lançar aí fora, nesse contingente de náufragos. Aí fora tem drogas, tem abortos, tem crimes, tem falta de conhecimento, falta de amor, de paz, de alegria, de mansidão que você tem. Como nós temos ferramentas preciosas. Eu quero desafiar a você, às vezes sair do nosso conforto. Como é bom e fácil a gente pregar a palavra. E quero lembrar que você não precisa fazer teologia e nem ser um expert em todos os livros da Bíblia. Marcos 16, 17, está escrito lá, esses sinais acompanham os que creem. Não é aquele que faz teologia, aquele que faz seminário, ou aquele que faz 10 anos na igreja. Esses sinais acompanham você que crê. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome farão grandes coisas, em meu nome se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que coisa boa, que ferramenta preciosa Deus nos deu. E onde Ele entra, onde a gente entra, Ele entra junto. Os últimos versículos de Mateus tem uma promessa de Deus que a gente não valoriza. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é um privilégio muito grande, isso é para nós, é para mim, para você. Agindo Deus, quem impedirá?
A autoridade que Ele nos deu é maravilhosa. Maravilhosa. Os demônios se submetem a esse precioso nome de Jesus, que está acima de todo nome, e todo joelho se dobra diante desse nome. Nós temos ferramentas, nós temos botes, salva-vidas disponíveis. Os senhores têm valor, os senhores têm conhecimento, os senhores têm sabedoria, os senhores têm ensino, os senhores são ótimos, uma liderança fantástica. O brilho de Cristo está sobre vocês e tem que resplandecer nos náufragos que estão aí fora. Eu pedi para digitar um texto, será que deu tempo de colocar aqui, por favor? Notem que aquilo que eu falei no início está escrito aqui. Parece até uma ilusão, mas não é, é matemático. Se a gente concorda que Deus tem infinitamente mais para nos dar do que pedimos ou pensamos, isso é uma verdade. Isso não é uma hipocrisia, uma ilusão. Se nós concordamos que Ele é o pastor dessa igreja e Ele realmente nos instruiu e nos conduziu, Ele faz parte, nos deu autoridade, nos deu chaves, nos deu ferramentas para fazer o bem. Então, podemos concluir que esta igreja tem infinitamente mais para oferecer, dar, do que temos feito. Não é exagero, não é ilusão. Eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu estive na igreja dos irmãos haitianos. Quem é do Haiti, levanta. Aliás, fica de pé. Quem estava na igreja hoje, fica de pé, por favor. Que bom. Eu fico muito feliz, o privilégio e a honra de ter conhecido vocês naquela igreja bonita, abençoada, e foi uma manhã muito gostosa. Que Deus abençoe vocês. E quero repartir essa responsabilidade com os senhores. Os senhores já não são estrangeiros mais, vocês são brasileiros, são nossos, do nosso time, da Yamir, e olha, vocês têm que florir onde vocês estão plantados, e aquela igreja lá bonita e grande vai ser pequena, porque vai crescer ainda mais. Eu estimulei eles a ressuscitar um morto. Eu falei, vocês querem crescer essa igreja? Ressuscita um morto. E olha, porque eu falei para eles, em Mateus 10, versículo 8, está escrito, curai enfermos, ressuscitai mortos. É isso que Jesus disse. E jamais Jesus daria uma ordem se nós não fôssemos capazes disso. E eu falei para eles da vergonha que eu tenho, que eu vou lá na África, mês de março nós vamos voltar para a África agora, nós temos muitas igrejas lá. Mas eu converso com aqueles pastores que não têm nada. Eles não têm nada. A igreja deles é terra, a parede é barro, o teto é palha, não tem banco, é esteira de capim, de palha que eles sentam lá. Mas, de repente, um fala assim, olha, semana passada eu ressuscitei um morto. O outro fala, desse mês eu não ressuscitei nenhum. O mês passado eu ressuscitei 2. E eu fico com vergonha, fico quietinho. Eu não ressuscitei nenhum. E eu falei para os haitianos, ressuscita um morto aqui. Ora para um paralítico andar, um cego enxergar. E essa igrejinha vai bombar. O avivamento do Brasil, de Nova Mutum, começa aqui na igreja de vocês. E pode começar aqui. Porque vocês têm infinitamente mais para oferecer, porque o Deus de vocês tem infinitamente mais para nos dar. Então, é matemático. Eu quero profetizar resultados ainda maiores. Vocês têm feito grandes coisas, mas vocês são maiores. Vocês têm mais botes salva-vidas. E vocês têm lançado poucos. Os resultados podem ser maiores. Essas cadeiras vazias é uma vergonha para mim, para o pastor Murilo, para você. Deviam estar lotadas. Já era tempo da gente ter 2 cultos, porque tem náufragos aí fora. Tem gente precisando do amor, do abraço, do carinho. Como você um dia precisava, e alguém te resgatou, te convidou, e você veio. E, de repente, a gente acomoda, e fica ajeitando as botoaduras e a roupa, e o navio bonito, um jantar bonito, e culto bonito, e, às vezes, a gente esquece dos náufragos. Mas o desafio, nessa noite, é que para você repense as ferramentas que você tem nas mãos, que Deus te deu. Não podemos ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz e o céu profundo. A seara é grande, Jesus disse. Os ceifeiros são poucos. A mesma coisa acontece aqui. Aí fora, os náufragos são muitos, e os botes salva-vidas são poucos. Eu quero desafiar a você dispor a entrar mais nessa liderança, ajudar mais o pastor Murilo e os demais pastores.
de tal forma que essas cadeiras não fiquem vazias. E que você convide, não convide, fala, vou passar na tua casa para você ir no culto comigo. Ah, não, vou te passar na tua casa. Toma banho meia hora antes. E vai lá, traz a pessoa para a igreja. Nós temos que resgatar vidas. O pessoal lá fora precisa, tem náufragos lá fora. E você é o melhor de Deus. Você foi instruído, capacitado, honrado, privilegiado. E eu quero desafiá-los a ir um pouco mais além. Repito, essa igreja tem feito grandes coisas. As ferramentas usadas sexta e sábado com os adolescentes e os pais edificaram o reino. Mas pode fazer mais, com a tua ajuda. Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar por você agora, abençoar essa igreja e declarar a soberania de Deus sobre a tua vida. Se Moisés não tivesse pisado no mar, ele não se abria? E ele ficou reclamando, porque ele olhou para trás, ele viu o exército de Faraó vindo, na frente o mar, à direita e à esquerda montanhas, e havia um desespero, e ele clamava, de repente Deus deu um pito para ele, nele, falou, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Enquanto ele não pisou nas águas, o mar não se abriu. Se vocês olharem também quando Josué atravessa o Jordão, que o Jordão se abre, enquanto os sacerdotes não pisaram na água, o Rio Jordão não secou. Se você não começar, o mar não se abre. Eu acho que na tua casa, talvez tenha condições, porque você deve ter umas 5, 6 cadeiras, talvez você tenha uma garagem, talvez você tenha uma sala, talvez você tenha um quintal, e você tem muitos amigos da academia, do escritório, do futebol, da caminhada, da pesca. Se você convidá-lo para vir na igreja, talvez ele não venha. Mas se você falar assim, olha, nós vamos estudar hoje o Salmo 23 na minha casa, e nós vamos agradecer a Deus pela vida, e eu queria que você fosse na minha casa hoje. Ah, ele vai. E por que eu falei Salmo 23? Porque talvez você não seja um grande conhecedor da Bíblia, mas você conhece o Salmo 23. E só o Salmo 23, ou 91, ou outro que você gosta, é uma enciclopédia, é um universo de ensino e de abertura que Deus pode fazer com que isso vire rema e as pessoas falam, nossa, eu nunca vi o Salmo 23 tão bem digerido, elucidado, explicado, e realmente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo, e de repente, aqueles gostaram e vêm no outro dia, e traz o sobrinho, e traz o primo, e de repente na tua igreja fica um grupinho muito bom. Isso é muito bom, isso é possível. E nós conhecemos igreja no mundo inteiro com mais de 1 milhão de pessoas, que começou assim, em pequenos grupos nas casas, e você tem capacidade. Ah, você não é um grande conhecedor da Bíblia, mas você sabe, conhece o Salmo 91. Não precisa ser especialista para ser cheio do amor e da graça e do carinho, e dar um abraço, um aperto de mão. Isso é muito bom e necessário. Obrigado, Senhor, por essa equipe maravilhosa, por este despertar de talentos que o Senhor impulsiona, o Senhor motiva, o Senhor capacita, o Senhor escolhe. E eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja passando sobre todos, como, Senhor Deus, um luzeiro, um manto de luz sobre todos. Que o Senhor visite também, Senhor Deus, as casas, as famílias, o trabalho. Eu peço, Senhor, que nunca falte nada, principalmente os dons do Teu Santo Espírito, os frutos do Teu Santo Espírito, o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, Senhor. E também, Senhor Deus, não falte o pão de cada dia, a geladeira cheia, e não falte entendimento, harmonia, regozijo, segurança, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que os Teus anjos estejam a postos, e que cada um dessa igreja seja um lançador de botes salva-vidas nesse mar de náufragos aqui em Nova Mutum.
de tal forma, Senhor Deus, que muitos possam chegar ao pleno conhecimento da Tua verdade. Muitos, Senhor Deus, possam ser acrescidos no livro da vida e serem salvos, Senhor. Porque a Tua vontade é que nenhum pereça, Senhor, e que todos cheguem à vida eterna. E use, Senhor Deus, essa igreja como ferramenta de resgate, porque este é o nome que o Senhor nos deu, Senhor Deus. E nós pedimos perdão se temos usado pouco, usufruído pouco da autoridade Tua, das ferramentas que o Senhor se dispôs a nos oferecer, Senhor. E nós te agradecemos por tantas coisas que o Senhor já fez e pela certeza que muito mais o Senhor fará. Como servo, Senhor Deus, pastor e apóstolo, estou abençoando cada família, cada ministério. Obrigado pelos muitos departamentos que essa igreja tem e pelos muitos ainda que surgirão. Eu já te agradeço por essas cadeiras que estarão lotadas domingo que vem, porque muitos trarão, Senhor Deus, seus primos, sobrinhos, passarão em suas casas e convidarão uma semana antes, já predispondo para o culto de domingo, e não haverá lugar, Senhor Deus. Muitos daqui terão que ficar em pé, porque essa igreja vai lotar, Senhor. Porque nós temos muitos botes salva-vidas e alguns, Senhor Deus, muitos deles talvez estejam, Senhor Deus, ancorados, sem uso, e nós pedimos perdão por isso. Eu abençoo cada um aqui, Senhor, te agradeço pela vida, pela paz, por tudo que já foi feito nessa igreja, pelo encontro de adolescentes, pela equipe de louvor, de dança, por cada departamento, o infantil, Senhor Deus, a mídia, quanta gente boa, Senhor Deus, que o Teu sopro esteja sobre todos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, pela paz, eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pode sentar. Pastor Murilo, por favor. Amém. Não sei se eu oro, se eu choro, se eu ajeito o lombo, porque pensa uma chibatada que foi bruta. Queridos, mas tem uma foto. Eu pedi para minha mãe ver se ela acha ali, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Eu tenho uma foto do meu pai, sentado num banquinho da África, que foi a foto que naturalmente marcou o começo do campo missionário e dessa visão. E era ele sentado numa igreja com um banquinho de madeira, aquela igreja que você imagina, africana. E a frase é aquela que Maria fala, ou que Jesus fala para Maria, onde pouco é necessário. Então, só tem aquela foto, ele sentado no nada, no banquinho, escrito, pouco é necessário. E a liderança nossa sabe que muitas vezes, a hora que a gente começa a conversar e fazer, e gente, como que nós vamos fazer? E logo já vem esse versículo, pouco é necessário. E eu queria concluir esse culto com essa palavra para o seu coração. Que pouco é necessário para nós resgatarmos muitas vidas. E aquilo que é necessário, você já tem, que é o Espírito Santo de Deus. Eu sabia que ele não ia aguentar ficar... Eu sempre fico preocupado com o tempo, porque tem muita atividade, muita coisa. Mas tem um vídeo que eu gostaria que você assistisse. Eu estava na dúvida se passava ou não. Mas já que você ficou triste por causa dos náufragos, eu vou te deixar um pouquinho mais triste. Dá para passar aquele vídeo, por favor? Já vou estragar de vez o teu dia. Que vídeo, pai? O senhor passou lá? Eu acho que eu passei. O rosto de uma senhora. Passou? Vamos passar, então? Foi de uma criança, na periferia de Belém, ali na cidade de Icoraci.
Eu procurei o pastor e disse: pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda. E ele disse assim: vá nas EBFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EBFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, em cima de uma vala, céu aberto. Tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. Era uma área extremamente pobre. E eu cheguei com as crianças lá na quarta-feira, falei para elas da obra missionária e disse assim: olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal, um pedaço de sabão, pode ser uma lata de sardinha, qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Eu voltei, estendi a mão para ele, me abaixei porque ele era pequenininho. E ele disse assim para mim: a senhora sabia que minha mãe foi-se embora, que meu pai foi-se embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse: não, meu bem, eu não sabia. Ele disse: a senhora sabia que a mamãe é empregada numa casa e ela sai bem cedo para trabalhar? E quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã. A senhora sai para quê? Eu disse: não, meu bem, porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha naquele dia. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro, então ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que tiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha e come com farinha. Ele tirou a mão do bolso. Ele disse que quando ela chega à noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco que sobrou da comida do prato deles, e aí a gente come. Aí ele fez assim. E eu coloquei a minha mão embaixo da mão dele. E ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse: que dinheiro é esse? Ele disse: eu não comi meu ovo quarta-feira, eu não comi meu ovo quinta-feira, eu não comi meu ovo ontem. Eu disse: o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse: eu comi só farinha, mas os meus irmãos comeram ovo e farinha. Eu perguntei para ele: por que você fez isso? E ele me deu uma resposta que rasgou a minha alma, dilacerou meu coração. Ele disse assim: porque eu já conheço Jesus. Eu quero ajudar quem não conhece Jesus ainda. Eu já conheço Jesus. Nenhum sacrifício é grande demais para mim. Eu já conheço Jesus. Então eu vou fazer um pouco além do que eu tenho feito. Tá bom, senão vai dar depressão. Deus abençoe vocês, pastor Murilo. Tá louco, velho. É. Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos dado tanto. O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom, o Senhor é fiel. E nós entendemos que o mais importante que o Senhor quer
é que o seu reino, a sua vontade se manifeste, Senhor. Pai, nós cremos naquilo que o Senhor tem para o Brasil. Pai, nós cremos que o Senhor tem separado vidas, escolhido vidas, preparado vidas. Pai, como na foto, pouco é necessário, Pai. Às vezes, nós sempre nos achamos não preparados, não prontos, não dignos, não merecedores. Pai, mas minha oração é que, assim como o Senhor olha para o perdido, assim como o Senhor ama aquele que ainda não te conhece, que talvez está vivendo uma vida toda torta, aquele que talvez é um problema para a sociedade, aquele que talvez é um bandido, é uma prostituta, onde toda a sociedade, Pai, rejeita, mas o Senhor simplesmente ama. E o Senhor ama porque o Senhor conhece lá na frente. Quantos de nós não merecíamos estar aqui, Pai, hoje nós estamos. Porque um dia a Tua graça nos alcançou. Pai, e não nos deixa, Senhor, simplesmente passar por mais um culto, simplesmente escutar mais uma palavra. Pai, que isso possa tocar o nosso coração a ponto de nós entendermos o que é o propósito que o Senhor quer para a Tua igreja, o que é ser igreja, Pai. Pai, aquele povo estava no barco achando que eles estavam prestando um culto. Pai, não nos deixe cair na religião. Não nos deixe, Pai, ser preso na religião. Não nos deixe, Pai, ter prioridades erradas. Não deixe, Pai, o nosso coração estar desalinhado com aquilo que é o Teu coração, Pai. Pai, não adianta nós avançarmos naquilo que o Senhor não está abençoando, querendo, Pai. Nós queremos caminhar junto com os sonhos do Senhor, com o direcionamento do Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem escolhido, Pai, eu sei que, Pai, o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite, porque o Senhor queria marcar essa noite com uma chama nova em cada coração, Pai. Pai, eu declaro isso, Pai, eu quero declarar isso sobre nossa igreja. Uma igreja que foi levantada para resgatar, para salvar muitas e muitas vidas, Senhor. Que o Senhor ache aqui, Pai, corações que queimem, que não meçam esforços, ó Pai, que amem o perdido, Pai, que amem, que vão atrás, e que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor já determinou há tanto tempo. Ide e fazei discípulos. Que essa possa ser, Pai, a prioridade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não quero mais ficar aqui, não. Ai, nem sei onde eu estou, o que eu tenho que fazer, tem que dar recado. Queridos, só para a gente concluir, não, de fato, sabe, meu pai não sabe, talvez 2 domingos atrás, eu preguei sobre
a verdadeira manifestação, preguei sobre a manifestação dos filhos, há uma ardente expectativa da criação. E eu falei sobre a manifestação, a primeira coisa que o mundo espera, uma função nossa, é justamente essa de gerar, sabe, de ter filhos. E às vezes nós ficamos naquilo que o sistema nos ensina, ou nos ensinou, e a gente esquece realmente. Queridos, esse filme é uma lição muito importante. Eu não sei se você falou demais comigo. Sabe, que isso possa ser realmente um start para os nossos corações. Amém? E eu quero declarar em nome de Jesus, 2023 está aí. Agora não dá mais tempo, tem Natal, tem Ano Novo. Mas esse grupo pequeno, você sabe, você que está vindo aqui, que nossa igreja é uma igreja que tem esse trabalho em casas, a gente chama de GPS, Grupo Pequeno Semanal. Eu queria desafiar você em 2023, você ter um GPS, um ponto de evangelismo na sua casa, querido. Eu sei que é uma estratégia de Deus, que essa semente possa arder no seu coração e que a gente possa começar janeiro 220, em nome de Jesus, cheio do fogo do Espírito. Amém? Ore por isso, não deixe esse fogo apagar do seu coração. Vamos em nome de Jesus, não para que a igreja cresça, mas para que o céu cresça, queridos. Amém? É essa mentalidade. Nós temos que povoar o céu de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Amém? Temos a programação normal. Pastora, quarta vai ter ainda? Última? Então, quarta agora tem a tarde das mulheres, a tarde das leoas. Quinta-feira, um culto poderoso. Sábado temos o culto dos jovens. Domingo não temos, estamos de férias da EBD, da escola, tá? Bíblica de férias, bíblica dominical. Vamos ter o nosso culto às 19 horas. E o ano que vem nós vamos fazer 2 cultos em nome de Jesus. Amém. Fica de pé mais um pouquinho. Eu sei que meu pai já orou, eu já orei. Mas eu quero mais uma vez orar. Quero agradecer a todos que nos visitam. Deus abençoe muito vocês. Temos uma equipe aqui para orar por você. Se você veio precisando de uma oração, tem alguma coisa específica que você quer que os pastores, presbíteros orem por você, então, na hora que terminar o culto, você pode sair do seu lugar, vir procurar essas pessoas. Você que estava desviado e de alguma forma você quer voltar para o Senhor, ou você que quer reconhecer o Senhor como teu Salvador e não fez, não vá embora sem passar por essa equipe, para que eles possam estar orando e te instruindo a como fazer tudo isso. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, pela palavra. Sabemos que pouco é necessário, e aquilo que é necessário nós já temos, que é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. E é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos instrui, a unção vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor, e nós confiamos que grandes coisas o Senhor tem para nós, para essa igreja, para essa cidade, para a nossa nação. Abençoe cada casa, abençoe cada família, que tenhamos, ó Pai, uma semana de vitórias na Tua presença, que o Senhor abra os céus, que esse povo tenha experiências sobrenaturais com o Senhor, Pai, que o Senhor continue falando aos corações, e que, Pai, possamos crescer sempre em tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Muito obrigado por esse tempo, por esse culto tão gostoso. Te louvamos, te adoramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, a bênção, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, ótima semana. Vá em paz em nome de Jesus.